Muito boa noite, pessoal, tudo certo? Entrando aqui para mais uma live curso patrocinada pelo X. Estou abrindo aqui a minha internet para mostrar para vocês o tema da live curso de hoje, que é carga de treinamento, carga interna e carga externa no treinamento, tá certo? Deixa eu abrir aqui, vou mostrar para vocês. Muito boa noite, entrando aqui o Osman, deixa eu ver aqui está, ó, vamos lá. Muito boa noite, galera, tudo certo? Olha lá o tema da live curso de hoje, ó. Live curso, carga interna e carga externa. Trabalhamos semana passada esse tema, hein? Falamos fortemente sobre carga interna, carga externa no treinamento, principalmente da musculação. Qual foi o outro, Bruno, que a gente abordou? Um pouquinho de... Bem leve... Corda naval? Acho que corda naval um pouquinho, né? Não, um pouquinho não, a gente falou de corda naval. E hoje nós vamos abordar em outras modalidades. Como é que eu controlo a carga externa e a carga interna? João, eu não estive na última live semana passada, não lembro, não sei o que é carga externa e interna. Não te preocupa não. A gente vai fazer uma revisãozinha aí do conteúdo, tá? Pra galera poder pegar essa ideia de carga interna e carga externa e aí discutir com vocês. Hoje eu quero discutir treinamento na esteira, tá? Treinamento de corrida na rua, treinamento em caixa de areia, que eu comentei também semana passada. Como é que faz, controla a carga interna e carga externa, tá? Então vai ser bem bacana e a gente vai trabalhar essas abordagens de carga. Hoje nós vamos falar de carga de treinamentos. Falamos semana passada já de carga interna e carga externa. Só que hoje eu vou aplicar no treinamento da esteira. Atividade aeróbia na esteira pode ser contínua ou descontínua, ou se quiserem chamar intervalada também, não importa. A questão que nós vamos levantar e trabalhar aqui, boa noite Alan, tudo bem? A questão é como é que nós controlamos carga, né galera? Como é que a gente define carga e qual é a relação entre carga interna e carga externa? Então vamos lá, ó. Como é que a gente trabalhou semana passada, vocês podem ir no canal no YouTube depois e conferir, né? Como é que nós trabalhamos o conceito de carga? O conceito de carga que nós trabalhamos aqui é o seguinte, assim, ó, o grau de esforço do cara. Então carga é aquilo que vai alterar o grau de esforço dele numa determinada atividade motora. Nossa atividade motora é um treinamento físico, que pode ser, e aí vem, ó, corda naval, que eu discuti semana passada, TRP, pode ser treinamento aeróbio na esteira, contínuo na esteira, descontínuo ou intervalado na esteira, pode ser trabalho em saco de pancada, para o cara trabalhar boxe, fazer uma atividade. Como é que eu controlo a carga, o grau de esforço do cara? Né? Essa é a questão, certo? E é isso que nós vamos discutir. A Tatiane colocou aqui, ó, adquirir o X, falta eu aprender a usar corretamente. Vou até fixar aqui, ó, por que é legal fixar e comentar rapidinho. O X, galera, é uma plataforma que a gente tem de avaliação e prescrição. Só que assim, ó, os guris estão aqui para depois da live nós vermos até algumas condicionantes, algumas ferramentas novas do X. E os guris estão toda semana ajustando, colocando ferramentas novas. Por exemplo, eu que estou trabalhando num livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, em primeira mão, né? Quem está aqui agora vai olhar em primeira mão. Olha lá. Esse aqui é um livro que eu estou remodelando meu livro de postura, tá? Olha só. Joelho valgo, joelho varo, tá? Só que essas ferramentas que vocês estão vendo, essas marcações aí, ó, que vocês estão verificando, o livro tá dentro de um mês aí ele deve estar pronto, que é um livro que eu já tinha escrito, né? Eu só estou remodelando um detalhe ou outro aí, né? Então, ó, deixa eu mostrar aqui de novo. Deixa eu mostrar outras ferramentas aqui para não ficar só em joelho, né? Ó, hipercifose, hipocifose, olha só que legal, ó. Isso aqui é tudo com ferramenta do X. Tudo ferramenta do X. Então, galera, o X, e aí por isso que eu fixei aqui o comentário, o X, ele é uma plataforma que ajuda a fazer muito, não é só avaliação postural. Avaliação antropométrica, morfológica, física, né? Somatotipia, bioimpedância, e eu estou reescrevendo aqui o material de postura do meu livro, né? Estou reescrevendo ele. Já estava reescrito, eu só estou ajustando um detalhe ou outro para hipercifose e hipocifose, né? E aqui vem a parte das lordoses, que eu botei as imagens, falta escrever o texto nesse capítulo aqui, ó. E todas essas imagens que vocês estão vendo é com recurso do X que a gente faz. Inclusive a Fernanda, que entrou agora aí, minha mentoranda. Fernanda, é isso aqui que eu vou te ensinar na próxima mentoria a fazer, ó. Avaliações posturais, tá? Tanto para o trabalho presencial quanto para o trabalho de consultoria online, tá, Fernanda? Então é isso que a gente vai ver, olha as hiperlordoses aqui. Então tem um processo que a gente trabalha,
Por exemplo, aqui eu mostro o fio de prumo, tem que calibrar a foto, aí tu vem usar o cimetrógrafo virtual. Tem vários processos aqui que tem que serem feitos, né? Para a gente poder fazer. Aqui o lance das escolioses, ó, isso aqui é material do livro, tá? Bom, mas o que isso tem a ver com o que nós estamos discutindo? É que foi colocado aqui que tem que aprender a mexer no X. Todos os recursos do X tem que aprender mesmo. Só que aí vem o canal do YouTube do X, tá? O nosso canal no YouTube ele tem muita informação de como trabalhar no X. O X tem muito recurso. Configurar do jeito que tu trabalha, chamar teu aluno, teu cliente por ali, fazer a prescrição do treino pelo X, daí ele faz o treino lá, registra, tu tem o registro do treino, monitora o teu cliente, tem muito recurso, que a gente está sempre elaborando e aprimorando. Sistemas de treino, né, Bruno? A gente está com alguns lá e vamos colocar outros, né? Sim, vai entrar em breve B7 e 37. B7 37, né? Então, quer dizer, já tem alguns métodos de treinamento, tá entrando outros. Então, assim, ó, a galera que chega pela primeira vez no X realmente vai fazer o básico e tem que aprender a fazer o restante, porque é muito recurso. Eu trabalhando agora nos últimos dias aí para reajustar esse livro, na parte de postura, eu tive que relembrar alguns processos ali na parte de postura, porque é muito recurso, muito recurso. Então a galera que já está acostumada, tipo o Kaique, que é um cara que já está bem acostumado a trabalhar no X, ele já domina, já mexe para um lado, já faz para o outro e faz um monte de trabalho de personal training, principalmente na consultoria online. Então o X é uma ferramenta assim, ó, é uma plataforma, que é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês, tenho certeza disso, tá? Tenho certeza disso. E nessa parte de carga de treino, que é o tema da live curso de hoje, entra onde? Entra no quesito de prescrição do X. Então vamos lá, o que eu falei semana passada, fazendo uma revisão rápida aqui para a gente passar a discutir carga de treino na prescrição de vocês na esteira, por exemplo. Né? Vocês vão fazer um treinamento na esteira. Como é que vocês controlam carga de treino do cara do ponto de vista de carga externa e do ponto de vista de carga interna? Então a gente precisa entender. Primeiro, qual é o conceito de carga que eu passei? O conceito de carga é esforço. Então assim, tudo que eu, profissional de educação física, conseguir mexer em termos de variável de prescrição que altera a carga de esforço do cara, o grau de esforço do meu cliente, para mais ou para menos, é carga, é variável de carga. Então vamos lá, o que eu mostrei no TRP? Obviamente a gente mexe na quilagem e aumenta o grau de esforço. Então quilagem, e não é peso, né? Não é carga, quilagem é quilagem. Carga é o todo de esforço do cara, é o todo. Então quando eu mexo na quilagem, eu estou mexendo no grau de esforço do cara. Estou mexendo em carga. Só que eu também comentei com você semana passada que se eu passar de 2 séries para 4 séries, aumentar o volume de séries, eu aumento o grau de esforço no supino. Estou fazendo 2 séries no supino, passei para prescrever para 4. Obviamente aumentou o grau de esforço. Então o número de séries num determinado exercício é uma variável de carga também, certo? Número de exercícios por grupo muscular. Vamos imaginar que o Rafael Campos, que acabou de entrar, Rafael, vamos imaginar que tu ou Wesley Torres, que acabou de entrar também, vamos imaginar que vocês estivessem treinando 2 exercícios para peito, 4 séries de cada um. Então o peito está sendo submetido a uma carga, uma dose de carga de 8 séries. Beleza? Aí eu prescrevo um terceiro exercício para peito. Não estou aqui discutindo qual exercício, se é bom ou se é ruim, não é essa a discussão. Mas eu coloco um terceiro exercício para peito. Então vejam bem, nessa colocação, Gláucia, os caras estavam treinando 2 exercícios para peito, 4 séries de cada um, o peitoral estava recebendo 8 séries de volume. Quando eu jogo um terceiro exercício, digamos que com 4 séries também, de 8 séries para peito, os caras passam para 12 séries para peito. Isso é um volume de carga, é um volume de esforço que eu estou aumentando, em termos de volume de esforço que o meu cliente está fazendo. Então isso é carga. Então vejam bem, carga é esforço que a pessoa faz. E aí no TRP, que eu estou usando o que eu discuti com a galera semana passada, fiquei 2 horas aqui discutindo isso. Então eu fui com bastante calma, passo a passo, bem pausadamente. Hoje aqui eu vou fazer mais rápido que uma revisão, porque eu quero aplicar em outras modalidades de treinamento. Mas vejam bem, quilagem é uma variável que eu dosifico carga, para mais ou para menos. Número de séries eu dosifico carga, para mais ou para menos, no quesito de volume. Número de exercícios por grupo muscular, eu dosifico carga para mais ou para menos no quesito de volume também. Repetições, o cara faz 5 repetições num determinado exercício, se ele passar para 10, eu aumentei o grau de esforço. Então o número de repetições na série é carga, é grau de esforço sendo dosificado pelo profissional de educação física, beleza? Outras variáveis que eu trabalhei também semana passada, amplitude de movimento.
Se o cara no agachamento faz uma amplitude curta e sobe, a gente sabe que ele vai fazer 10 repetições com, sei lá, 50 quilos num agachamento livre, ele tem um grau de esforço. Agora, se ele agachar fundo e subir, a gente sabe que com a mesma quilagem, agachando a fundo e fazendo o mesmo número de repetições, 10 repetições com uma amplitude de movimento agora maior, o grau de esforço vai aumentar, obviamente. Então, aumenta-se a carga. A dose de carga está sendo aumentada. Então vejam bem, o que eu estou colocando para vocês? Amplitude de movimento também é uma variável de carga. Por quê? Porque ela altera a carga, o grau de esforço da pessoa para mais ou para menos. Detalhe, cabe a nós, profissionais de educação física, dosificarmos essa carga. Ou seja, na prescrição, nós dosificamos o grau de esforço que o cara tem que fazer, baseado numa anamnese, baseado em avaliação postural, baseado em avaliação antropométrica, baseado no objetivo do cara, no grau de experiência, num histórico de lesão anterior que ele tenha, histórico competitivo se ele é um ex-atleta. Ou seja, eu vou usar várias informações para entender uma carga ideal para esse cara num primeiro momento e vou dosificar isso numa prescrição de exercício. Então a nossa prescrição de exercício, nessa visão, nada mais é do que uma dosificação de carga de esforço individualizada para um cliente A, cliente B, cliente C ou cliente D. Tá? E como é que eu dosifico essa carga? Prescrevendo a quilagem ou dosificando a quilagem que ele tem que treinar, prescrevendo a amplitude de movimento ou dosificando a amplitude de movimento que ele tem que treinar, dosificando e prescrevendo o número de séries, dosificando e prescrevendo o número de exercícios por grupo muscular, entre outras variáveis. Então, na musculação, foi discutido semana passada, nós temos algumas variáveis que me permitem, enquanto profissional de educação física, dosificar a carga. E eu preciso dosificar essa carga com maestria, com precisão. E aí no X tem ferramentas lá na nossa plataforma para que vocês façam isso de uma forma bem rápida. Quando tu entra no painel prescritivo do X, na tela de prescrição, essas variáveis já batem na tua cara: cadência, amplitude, número de séries, intervalo de descanso entre séries e entre exercícios. Então assim, no X não tem como o cara esquecer as variáveis de carga. Então ele tem que dosificar um por um dos itens das variáveis agudas de carga e dar carga final de treinamento da sessão para o cara no quesito de musculação, tá? Então tá tudo lá. Então o que eu tô falando aqui de carga tá lá dentro do X. Beleza até aí, galera? Eu tô fazendo uma revisão em relação à semana passada, pra gente poder ampliar mais hoje. É isso aí, galera. Entenderam? Então eu tenho doses, eu tenho que, quando prescrever um treinamento, dar uma dose de carga pro cara. Eu tenho que dar uma dose de carga. É que nem medicamento, né? Se eu errar a dose do medicamento, pode se tornar inócuo, o medicamento não ter efeito nenhum, ou prejudicar o cara, dá um efeito potencializador, algum rebote, né? Talvez até uma overdose do medicamento inadequado. O cara pode morrer com isso, né? Inadequadamente. Então, é isso que tem que ser feito na prescrição, certo, Carlos? Certo, Ritinha? Eu tenho que dar a dose de carga, né, José Augusto? Eu tenho que dar a dose de carga para o cara. E tem que ser uma dose certeira, adequada. Como é que eu adequo a dose de carga? A partir da minha avaliação. Por isso que o X é uma plataforma de avaliação e prescrição. Porque a partir dos dados que eu avalio, consultoria online ou presencial, não importa. A partir dos dados que eu avalio, eu interpreto as doses de carga que eu preciso prescrever para o cara e se elas são ou não adequadas. Então o Dungen, que entrou agora aqui, que trabalha com caras com treinamento extremamente pesado, ele tem que dar dose de carga para os clientes dele, que ele treina com o pessoal da maromba pesado. Então as doses de carga para um cara da maromba pesado não são as doses de carga que o João Moura aqui consegue sustentar. Tem que individualizar. Qual é o biotipo do João Moura? Qual é o histórico de treinamento meu? O que eu treino? Qual é o meu objetivo? Diferentemente do marombeiro veterano, já com um lastro fisiológico. Então, dose de carga é o nosso métier de trabalho. Nós temos que estar prescrevendo dose de carga o tempo inteiro para vovô, para vovó, para gente jovem, para gestante, para desportista como eu, cinquentão, né? Como eu, para o cara que é jovem, atleta, a gente está o tempo todo. A PSE, quem é que colocou aqui, isso foi o José Augusto, exatamente, a PSE, a percepção subjetiva de esforço, tem no X. E qual é a ideia da percepção subjetiva de esforço? É nós sabermos, a partir de uma dose de carga que eu prescrevi para o meu cliente, eu quero saber o seguinte com a PSE.
Eu quero saber se aquela dose de carga que eu imaginava está adequada para o cara, se ele percebe ela como aquela dose que eu imagino que deveria ser. Vou dar um exemplo. Prescrevi o treino para o Diegão, que está aqui comigo. Prescrevi um treino na esteira, que daqui a pouquinho a gente vai ver aí dose de carga na esteira, né? Eu prescrevi o cara, eu quero que o Diegão treine ali em torno de 70%, 80% do máximo dele, e eu dosifico uma carga, uma velocidade, uma inclinação na esteira e prescrevo para o cara, 30 minutos. A PSE, José Augusto, vai me dizer o seguinte assim, ó, bom, eu tinha por intenção dar uma dose de carga para o Diegão de 70% a 80% aeróbia na esteira por 30 minutos. Quando eu jogo a PSE, que é a percepção subjetiva de esforço dele, ele vai, a partir do escalonamento que tem na escala da PSE, me dizer se a percepção dele de esforço está concordante com a minha ideia prescritiva. Isso é fundamental, José Augusto e a galera que nos acompanha aqui. Fundamental. Dr. Marcelo que está entrando agora, Aurélio, Alan, fundamental. Então eu prescrevi uma dose de carga, eu apliquei uma dose de carga que eu julgo a partir da avaliação ser adequada. Top! Agora, será que está sendo adequada? Como é que eu vou identificar? A PSE, foi citado aqui pelo José Augusto, é uma baita estratégia, porque é o cliente julgando a percepção que ele está tendo do esforço. E aí eu vejo, bom, se eu queria que o Diegão treinasse a 70%, 80%, e lá na PSE, que ele está usando a escala Omni-Res, aquela aqui para treinamento de força, tá? Ele botou 9, pô, a escala vai de 0 a 10. 9 é extremamente pesado. Cara, eu queria que ele treinasse entre 70 e 80, de moderado a alto, mas não extremamente pesado. Então vejam bem, eu dosifiquei uma dose de carga para o Diego, lá na esteira, que era 70%, 80%, só que na hora que ele me dá o feedback daquela sessão de treino, daquele esforço, ele dá na PSE, bom, agora vamos mudar para a PSE, daquela escala de 6 a 20, tá? Do Borg, 6 a 20 que é a aeróbia. Ele me dá um valor de 19. O que quer dizer o 19? Muito alto o grau de esforço. Então o que eu imaginava tá legal para ele está além da condição ideal. Então a PSE é um instrumento regulatório para que nós venhamos a usar para a dose de carga. Eu estipulo, penso a partir da avaliação e prescrevo uma dose de carga. Essa dose de carga eu tenho que aferir. Tá legal ou não tá? Eu tenho que aferir essa dose de carga. Como é que eu vou aferir? Uma das maneiras é pela PSE. O cara dá a resposta da PSE e eu verifico se está dentro da ideia que eu imaginava que deveria estar. Ó, a Tati colocou aqui, intensifiquei um pouco o treino da aluna e ela teve hipotensão, mas só mudei o método para BICET, não aumentei quilagem, complicado mensurar, estudar mais. Tem casos, ó, vou fixar esse comentário da Tati aqui, ó. Tem casos, Tati, que carecem de mais estudo. Isso é uma coisa que eu acho que é um procedimento que nós profissionais de educação física deveríamos ter mais. Bons médicos fazem isso direto. Tu vai no médico, ele não conseguiu identificar aquela tua dor. Um ortopedista, por exemplo. Meu ortopedista é muito bom. Luiz Felipe Novaes, aqui de Blumenau. O cara é muito bom. Já teve vezes de eu ir consultar com ele, com dor no joelho, no tornozelo, na coluna, que minha coluna é toda ferrada. Ele fazia o exame de radiografia, não conseguia identificar pela radiografia. Pelo exame clínico, não conseguia identificar a fonte da dor. Pedi uma ressonância magnética, não consegui identificar a fonte da dor e continuar fazendo o estudo. Ele mesmo me dizendo, João, vamos continuar investigando. A gente não conseguiu encontrar a fonte da tua dor. Por exemplo, ó, vou dar um dado real para vocês. Eu tenho IFA, impacto femoroacetabular. Eu não sabia que eu tinha. Aí o ano passado começou aquela dor no quadril, bem desconfortável, e ela começou a ser incapacitante. Eu caminhava um pouco, começava a doer pra caramba. Eu fui no Luiz Felipe Novaes, ele fez uma radiografia, identificou algumas coisas. No quadril, ele disse, cara, a minha especialidade dele é coluna. Ele disse, ó, vamos ver, se der uma coisa muito complicada, a gente vai ter que buscar ajuda. Vejam bem, ó, ele está investigando mais a fundo para entender qual é a prescrição e a dose de carga de medicamento que ele vai dar para mim. E chegou a um ponto que quando a gente fez a ressonância, ele observou que eu tinha IFA, ele disse, João, está além da minha capacidade como especialista em coluna, eu vou te encaminhar para um colega meu que é especialista em quadril, porque agora nós temos aí um caso mais avançado, além da minha condição, já que eu sou especialista em coluna. Beleza? Então o que tu está colocando aí, Tatiane, talvez assim, vou ter que estudar mais, meio que se cobrando, eu deveria saber, nem sempre a gente vai saber. Então o fato de estar constantemente estudando o caso do cliente
para aprimorar o treino, eu vejo com extremo bons olhos. Extremo bons olhos isso. É o profissional que não larga o osso para resolver o problema do aluno. Cara, eu vou até achar a resolução do problema do aluno. E às vezes a gente não acha de cara. Às vezes é muito complexo, tá? Então vale a pena fazer esse tipo de processo aí, tá ok? Passo treino uma aluna intenso todos os dias da semana, sendo a divisão 3 dias inferiores e 2 superiores, ou ela vai entrar em overtrain? A pergunta do Jefferson. Olha só, muito comum esse tipo de pergunta e dúvida, né, Jefferson? O Jefferson está perguntando sobre dose de carga de treino. Dose de carga de treino na semana. Treina 3 vezes, membro inferior, os outros 3 dias, membro superior. Será que ela vai entrar em overtraining? Por exemplo, quando ele pergunta, será que ela vai entrar em overtraining, que foi aqui, ó, na outra observação dele, o que o Jefferson está colocando aqui, né? Pensando em hipertrofia. Ele está perguntando o seguinte, será que a dose não está demais? E quando ela está demais, eu posso entrar em overreaching ou overtraining, né? Esses são os conceitos. Então, a pergunta do Jefferson é totalmente pertinente com a ideia de carga de treinamento. Então, ele está preocupado com carga de treinamento na semana, no microciclo de treino. E aí a gente pode evoluir, né, Jefferson? Nós temos a carga de treino da sessão e nós temos a carga de treino do microciclo. A semana de treinamento. E nós podemos pensar uma carga de treino no mesociclo também. Então a gente pode ir ampliando isso para um processo de periodização, que inclusive com a minha mentoranda, a Fernanda, eu estou trabalhando justamente essas ideias com ela para ir compreendendo aos poucos esse processo. Que não tem como decorar a periodização, o cara tem que entender o processo. E cada periodização é uma individual, né? Não tem como replicar periodizações. Então, Jefferson, olha só, como é que eu vou te dar uma resposta aqui, cara, sem te dar uma receita de bolo, porque ela não existe, né? Eu te diria o seguinte, tem que investigar, ver qual é a competência de treino da tua aluna e a capacidade recuperativa da tua aluna. Isso vai definir se tu podes ou não fazer o que tu estás intencionando aplicar nela em carga de treinamento. Por quê? Porque se ela não recuperar adequadamente durante a semana, ela vai terminar a semana com um processo catabólico superando o processo anabólico. Ela não conseguiu dar tempo suficiente para recuperar as cargas de treinamento que tu aplicaste. Então elas foram superiores à capacidade metabólica e particularmente anabólica dessa cliente. Tu gerou catabolismos no treinamento que não foram suplantados, né? Ou superados pelos anabolismos de treino. Então ela termina o microciclo mais desgastada do que evoluída. Porque ela não conseguiu recuperar as cargas de treino. E aí eu diria para ti que está muito pesado, não é adequado de fazer. Agora, se tu avaliares essa tua cliente e perceber que ela termina a semana, embora cansada, bem, e quando ela inicia a outra semana, ela inicia treinando bem, significa que a semana passada que ela terminou aquele microciclo cansada, ela recuperou. E se ela recuperou as cargas de treino que tu aplicou, elas estão adequadas a essa cliente e dá para seguir o baile, seguir a vida fazendo isso, né? Então, assim, uma dica bem prática que eu uso para mim, nós não temos laboratório, né, galera? Então não dá para dizer aqui, ó, vai lá e faz um teste de saliva dela, vê como é que está a excreção de creatina, vê isso, vê aquilo. Não tem como. Se eu disser assim, ó, vê como é que está terminando o treino com a taxa de lactato para estimar lá a glicose anaeróbia. Nós não temos como estar medindo lactato. É muito complicado na prática. Agora tem uma variável que é extremamente da prática para medir se a carga está muito elevada ou não. Olha só. O cara termina a sessão esgotado. Beleza. A sessão era para ele terminar esgotado? Era, João. Era uma sessão de choque. Pau! Era para ele terminar esgotado, ele terminou esgotado. Então tá dentro da tua ideia. A carga de treino tá dentro da tua ideia. Amanhã é para dar uma carga de treino o quê? Bom, amanhã dentro da minha periodização é choque de novo. Vou dar 2 dias de choque paulada. Um dia para costas, outro dia para peito. Imaginando aqui a musculação. Tranquilo, pode ser feito. Só que em algum momento nessa semana tu vai ter que dar uma carga regenerativa para ele. Tu não vai ficar choque a semana toda. Muito bem. Quinta-feira eu dou uma carga regenerativa, imaginando aqui. E ele treina de segunda a sábado. E aquela semana foi extremamente exaustivo o treino mesmo na quinta-feira, fazendo um dia de treinamento regenerativo. Mas outros dias da semana foi ou treinos de choque ou treinos pesados. Beleza. Quando terminou a semana, o que o Jefferson pode observar? Pô, ela terminou esgotadona a semana. Cansadona. E era a ideia, porque eu fiz uma semana de microciclo de choque que era para impactar essa carga de treino. Era a ideia impactar. Era impactar. Essa era a ideia. Agora, o que a gente tem que ter claro é o seguinte. Na outra semana, ela tem que voltar a treinar em condições ideais. Se na outra semana ela voltar a treinar abaixo das condições que ela treinou a semana anterior, significa que ela não recuperou adequadamente.
Agora, se na semana que vem ela treinar tão bem quanto ela começou essa semana, ou até melhor, as cargas de treino estão adequadas ao processo de recuperação e regeneração. Então é uma maneira bem prática, galera, e funciona. Funciona na prática mesmo. Tem que estar monitorando o cliente. Mas funciona, é observar como é que está o treino. Está mantendo as cargas de treino? Tá. Saiu acabada no microciclo anterior, saiu moída. Como é que estão as cargas de treino no primeiro dia da minha semana? Tá bem, tá treinando bem. Então tá tranquilo, cara. Vida que segue, o treino é para sair exausto mesmo. Agora, se ela começa a semana depois de um dia de recuperação ou 2, né? Tá iniciando um novo microciclo, cansadaça, cara, não recuperou bem o suficiente ainda. Então as tuas cargas de treino talvez nem estejam tão grandes, mas por algum motivo ela não está recuperando tão bem. Está dormindo menos, está se alimentando mal, está muito estressada. Aí a gente pode levantar várias hipóteses aí, né? Beleza? Tranquilo, Jefferson? Aplica isso, funciona legal, cara. Funciona legal, tá? Tem que estar atento ao cliente. O Carlos colocou aqui, ó. Como dosificar a carga de treino de um cliente que trabalha com um trabalho que exige... Tem que abrir aqui para ver. Que exige... Continua. Ah, ele está escrevendo. Então termina de escrever aí para nós, ô Carlos, tá? Um trabalho que exige o quê? A gente precisa saber. Vamos ver se entrou agora aqui. Que exige muito da parte física dele. Como dosificar um treino de um cliente que trabalha... com um trabalho que exige muito da parte física. Ó, isso é legal, né? Porque na hora que o cara tinha que estar recuperando, por exemplo, hoje à tarde eu treinei futevôlei. 2 horas de treino com jogo. Foi bem pesado, uma areia pesada, tô cansado agora e tô trabalhando. A live aqui é trabalho, né? Só que como é que eu tô trabalhando? Eu tô trabalhando sentado, tô tomando um suquinho, caneca do Exi, né? Com a gurizada aqui, trabalhando, mandando bala. Ó, até pra mostrar, mas olha como é que eu tô trabalhando. Eu tô sentado. A gurizada tá aqui, ó, trabalhando também, ó, sentado, né? Ó, a gente tá no meu home office aqui, ó, pra vocês olharem, ó. Ó, tá aqui o computador na minha frente, tô sentadão, tô trabalhando. É diferente da pergunta que o Carlos tá fazendo. Carlos, o teu cara aí, o teu cliente, ele trabalha com algo pesado. Vou chutar aqui, o cara é carteiro, passa o dia inteiro caminhando. O cara é pedreiro, passa o dia inteiro trabalhando com peso e tal, né? Então, no momento que eu agora estou trabalhando e regenerando, recuperando, o cliente do Carlos, se estiver trabalhando, está desgastando ainda mais o processo fisiológico dele. Então assim, Carlos, a mesma orientação que eu dei para o Jefferson, eu te passo também. Procura observar no final do microciclo, início do próximo microciclo, como é que esse cara está voltando a treinar. Se mesmo treinando, mesmo o trabalho físico dele desgasta muito, vamos imaginar que o trabalho físico dele desgasta muito, tá? Mas se ele termina o microciclo cansado, mas no próximo ele entra bem para treinar, né, ele consegue voltar a treinar em condições ideais, cara, mesmo tendo um trabalho físico que desgasta, e mesmo tu aplicando um treino pesado, ele está recuperando o suficiente. Agora, às vezes o trabalho dele, Carlos, mesmo que tu não aplique um treino com carga tão pesada, mas tu percebe que quando ele volta no outro microciclo, ele volta um pouco quebrado, porque o trabalho suga muito, cara. Aí tu vai ter que achar, naquele microciclo, dias de treino pesado e dias de treino mais leve. Tu vai ter que oscilar a carga pro cara. Vai ter que oscilar, porque senão ele não vai segurar as pontas. Por quê? Porque o trabalho dele, o labor dele é exigente fisicamente com o cara, né? Então esse é um ponto, a pergunta do Carlos ela é bem interessante. E de novo, hein, eu coloco para vocês, faz a observação prática do treino. Monitora o cara, tem que estar junto. Se é personal trainer, não tem desculpa, tem que fazer isso. Como é que o cliente está... Vou dar uma variável de carga interna que vocês podem controlar. Olha só. O que é carga externa? São as variáveis que eu controlo, que eu prescrevo. Vamos pensar na esteira, então. O que eu controlo na esteira, um trabalho aeróbico que eu controlo na esteira? E olha que eu vou chegar na resposta para o Carlos. Presta bem atenção agora, galera. Acompanha a linha de raciocínio, presta bem atenção aí, fica ligado. Não muda de live, eu sei que vocês ficam voando de live para outra, mas segura um pouco nessa live aqui para pegar essa linha de raciocínio. Na esteira, a carga externa que eu prescrevo é velocidade da esteira. Se eu aumentar a velocidade, aumenta o esforço, carga externa. Se eu diminuir a velocidade, diminui o esforço. Eu prescrevo a inclinação da esteira, tá? Então, quanto mais inclinada a esteira, maior o esforço, quanto menos inclinada, menor o esforço. E o tempo que o cara fica fazendo aquela atividade na esteira, certo? Então, ele pode ficar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Então, quanto mais tempo ele fica, maior a carga de esforço dele. Quanto menos tempo ele fica, menor a carga de esforço. Pensando num treinamento em esteira contínuo, beleza? Isso é carga externa. Então, na esteira eu tenho 3 variáveis básicas.
Quais são? Pega a linha de raciocínio. Não vaza da live agora para pegar essa linha de raciocínio aí, senão não vai pegar. Vai voltar depois, eu já estou falando outra coisa. Então na esteira, a dose de carga externa, e já vou falar da carga interna. A dose de carga externa ela é dada pelo quê? Velocidade que o cara vai correr, eu tenho que prescrever. 10 km por hora, 12, 13, 11.5, eu tenho que prescrever. Eu tenho que dosificar a velocidade, porque a velocidade é carga externa. É o grau de esforço que eu estou aplicando, dosificando para o cara. Inclinação da esteira. Vai trabalhar no plano horizontal, inclinado 1%, 2%, 3%. Quanto de inclinação eu vou dar para o cara? Isso é carga, tá? E o tempo que ele vai ficar na esteira. Essas três variáveis doutrinadas eu já dou uma dose de carga. Então vamos lá. Eu vou dar uma dose de carga para esse cara agora. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o Brunão aqui, que é atleta de tiro com arco. E tu treina aeróbio, cara? Treinava. Deu uma parada. Parada há quanto tempo tu tá parado, bicho? Uns 2 meses. E antes tu treinava o que e quanto tempo? Corrida de rua. Quantas vezes na semana? Umas 3 vezes na semana. Opa, bom, volumezinho bom. Quanto tempo que tu fazia corrida de rua? Eu fazia por treino uns 8, 10 km. E tinha pace para isso? Controle de frequência cardíaca? Como é que pace, geralmente era pace. E a tua percepção era quanto? Quanto que dava de percepção? Putz, nos últimos tempos aí tava variando bastante, mas tinha dia que era... Tu diria moderado a pesado? É moderado. Moderado? Mais para moderado para baixo. Tá, então tá. Olha só o que eu fiz aqui, galera. Fiz uma anamnese, jogo rápido com o Bruno, tá? E eu vou dar uma dose de carga para esse louco agora. Ele tá voltando, então ele vai treinar comigo 20 minutos, perto do que ele fazia de 8 km, 20 minutos, a princípio mesmo estando 2 meses parado. É tranquilo, tá? Pensando que ele corria na rua, que está submetido ao estresse térmico, ele vai correr agora na esteira, que está dentro da academia com ar-condicionadozinho ligado, de boas, eu vou aplicar para ele 11 não, vou jogar 10 km por hora. Não é pesado também. Bem tranquilo a princípio, mas é para ser tranquilo. E eu vou jogar a inclinação de 1% na esteira para tentar dar uma simulada do trabalho da rua, para dar uma pegadinha na inclinação. 1% já, vocês vão dizer, mas 1% não é nada. Não, treina lá para ver. Treina 15 km por hora no plano horizontal e joga 1% de inclinação a 15 km por hora, e aí me diz se 1% não é nada. Matador. Faz lá. Não é um aumento absurdo, mas é um aumento. Então eu prescrevi para o Bruno a carga de treino. Aeróbica 3 vezes na semana. Microciclo. Qual é a carga de treino? Esteira, ar-condicionadozinho da academia ligado, então não tem o estresse térmico ambiental, porque o ar-condicionado está ligado. A esteira tem absorção de impacto, então protege lá as articulações, a parte de ortopedia dele está tranquilo. E ele vai treinar 20 minutinhos, para quem fazer 8 km é barbada, para recomeçar, tá 2 meses parado. Olha bem como é que eu estou fazendo o raciocínio aí, meu. E ele vai treinar 20 minutos, 10 km por hora com 1% de inclinação. Essa é a carga 3 vezes na semana. Beleza? Agora o que vem a ser carga interna? Eu vou entrar na colocação do Carlos agora, tá? Na pergunta do Carlos. O que é carga interna? São as variáveis fisiológicas que respondem à dose de esforço. São as cargas internas, como é que o organismo dele responde àquela dose de esforço. Qual é a dose de esforço? 20 minutos, 10 km por hora, 1% de inclinação. Isso é a dose de esforço da sessão de treino. A sessão de treino aeróbio do Bruno é de método contínuo, ele vai trabalhar de forma contínua na esteira, não é intervalado, não é cross promenade, não é método nenhum, é contínuo, clássicozão. A partir da anamnese que eu fiz, tá? E aí ele vai trabalhar, galera, 20 minutos, vai trabalhar 10 km por hora, que é uma velocidadezinha razoável, mas para o cara que fazia 8 km aí e tal, para o moderado tá valendo. E 1% de inclinaçãozinha na esteira. E agora eu tenho que ver como é que o organismo do Bruno vai responder a essa carga. E eu tenho 2 variáveis muito tranquilas para ver. Uma nós já comentamos, percepção de esforço. No começo da sessão deu 3 minutos que o organismo cardiovascularmente está se adaptando, ele vai correr 20. Quando ele entrou em 3 minutos, como é que ele sustenta isso, né? Como é que o organismo responde? Qual é a percepção de esforço dele com 3 minutos de corrida? 10 km por hora, 1% de inclinação, e ele tem que correr 20 minutos. Mas nos primeiros 3 minutos, qual é a percepção dele? PSE. Quando bater 10 minutos, eu pego a PSE de novo, e quando bater lá os 20 minutos, eu verifico a PSE dele. A escalinha do Gantt-Borg, de 6 a 20. Estou dosificando o esforço interno dele pela percepção subjetiva dele. Agora vem uma variável de carga interna que eu vou jogar junto aqui. Frequência cardíaca eu vou monitorar. Porque a frequência cardíaca ela expressa o grau de esforço aeróbio do cara. Ou não? É óbvio.
Se eu aumentar o grau de esforço do cara, vai aumentar a frequência cardíaca dele. Já que ele está correndo na esteira, eu vou monitorar a frequência cardíaca. Beleza, galera? Estão entendendo até aí? Boa noite, Lazy. Como é que tá? Tudo bem? Elaine, tudo bom? Gouveia, tamo junto aí, gurizada. Pega essa linha de raciocínio aí. Pegaram até então? Tranquilo? Então, olha só. Agora, Carlos, se liga aí na tua resposta. Ó. Se eu monitoro a frequência cardíaca do Bruno, eu vou botar também aos 3 minutos, quando eu coleto a PSE, eu vou coletar a frequência cardíaca do Bruno. Isso eu sempre fiz na prática, e a Lazy Bianchini, que acabou de entrar, ela pode confirmar, porque ela trabalhou comigo na clínica de personal trainer que eu tive aqui em Blumenau, e a Lazy pode confirmar que o que eu tô falando aqui a gente fazia na clínica, Lazy. Lembra que a gente botava a galera correr na esteira, um quadro de PSE na frente do cara, monitorava nos primeiros 3 minutos e depois optava por outros momentos para monitorar PSE e frequência cardíaca. Na clínica o cara só subia na esteira com um cardiofrequencímetro no peito, senão não tinha como subir. Para eu monitorar a carga interna do treino desse cara. A carga externa, vocês já lembram, né? 20 minutos. 10 km por hora, 1% de inclinação. Fiz rapidão aqui com uma anamnese bem rápida, só para vocês pegarem ideia com o Bruno. E aí vamos imaginar o seguinte, ó, que quando eu venho monitorando, a frequência cardíaca média do Bruno vai bater em torno de 150 batimentos. Vamos imaginar os 3 primeiros minutos, os 10 minutos, nos últimos minutos está dando ali, nos últimos dá 155, no começo dá 148, lá pelo meio dá 150, mas numa média assim ela não varia muito, ela fica em torno dos 150 batimentos. Então essa é a tua resposta de esforço interno à carga externa. Então a gente está começando a enxergar na esteira agora carga externa e carga interna. Carga externa é a velocidade que ele corre, a inclinação que eu dei para a esteira e o tempo que ele vai ficar correndo. E a carga interna é como que os parâmetros fisiológicos respondem a isso. Eu peguei um parâmetro fisiológico, frequência cardíaca, monitoro na primeira sessão, na média 150 batimentos. Ele vai treinar 3 vezes na semana, volume de microciclo. Na terceira sessão, monitoro 150 batimentos. Na terceira sessão, 150 batimentos. Em média. Beleza? Então eu sei que para aquela carga externa aplicada para o Bruno, o organismo dele responde com um processo de resposta de esforço em média de 150 batimentos. E aí vem a tua pergunta, Carlos. Se o Bruno começa a trabalhar num trabalho que tem muito esforço e desgaste, ele não recupera bem... Semana que vem, quando eu aplicar essa carga externa, vai acontecer o quê? Daqui 2 semanas, quando eu voltar a aplicar essa carga externa, se ele não se recuperar bem, vai acontecer o quê de resposta de carga interna? O que vocês acham? Frequência cardíaca vai baixar ou vai subir para a mesma carga externa? Se o Bruno não recuperar bem, galera, olha agora a ideia do negócio. Semana que vem, quando eu monitorar nos primeiros 3 minutos... 10 minutos e 20 minutos de corrida, na média a frequência cardíaca dele já vai ficar acima dos 150. Na outra semana vai subir mais ainda. Isso está mostrando o quê? Que aquelas cargas que eu estou dando e para o tempo de recuperação que ele está tendo, ele não está conseguindo regenerar, recuperar o suficiente. Então o que está acontecendo? A percepção subjetiva de esforço dele sobe, mas é a mesma carga externa. São os mesmos 20 minutos, semana que vem que eu vou aplicar, são os mesmos 10 km por hora e o mesmo 1% de inclinação. Por que hoje aqui ele percebeu 14,15 na escala de Borg e semana que vem está percebendo 16, 17? A carga externa é a mesma, só que ele percebe o esforço como mais intenso. E aí eu vou lá na frequência cardíaca. A frequência cardíaca, na média, começa a dar acima dos 150. Então o que eu começo a identificar? Que a minha dose de carga não está sendo suficientemente recuperada, porque semana que vem ele está sofrendo mais para fazer o mesmo treino que fazia essa semana. Então, com esses parâmetros de percepção subjetiva de esforço, frequência cardíaca, eu sei que tem colega que depõe contra o uso da frequência cardíaca, que não funciona, que ela muda muito, muda. Mas se eu estou monitorando o cara, eu sei que ele não teve estresse mental nenhum, não teve troca de medicamento, vem tendo a mesma rotina alimentar, mesma rotina dietética de trabalho, não tem por que a frequência cardíaca alterar. Então a frequência cardíaca é um parâmetro, sim, eu fiz várias vezes na prática, funciona muito bem como parâmetro de carga interna. E aí, Carlos, é isso que tu vais fazer, tu tem que monitorar um parâmetro de percepção e um parâmetro de carga interna. Assim, se semana que vem tu aplica os 10 km por hora, 1% de inclinação em 20 minutos, o Bruno, ao invés de perceber o esforço entre 14 e 15, ele percebe entre 12 e 13.
Baixou a percepção de esforço dele e a carga externa é a mesma. A carga interna, observando a frequência cardíaca, deu a média de 146 batimentos e não deu 150. O que está te mostrando? Que o cara evoluiu, ele teve ganhos que fizeram com que semana que vem a mesma dose de esforço que hoje agredia mais o organismo dele, semana que vem está agredindo mesmo. Ele evoluiu, ele melhorou. E se ele não melhorar os parâmetros e regredir, eu começo a ver que a carga está muito elevada ou a capacidade de recuperação dele está muito, por algum motivo, inadequada. Está dormindo pouco, está descansando pouco, está se alimentando mal, são outros parâmetros que desaceleram o processo recuperativo. Então eu tenho que observar isso aí. E dessa forma, galera, a gente consegue então orientar as doses de carga monitorando, aplicando a dose de carga externa e monitorando a carga interna com a percepção de esforço. Beleza? Tranquilo? Vai exigir do sistema simpático, só que José Augusto, como é que eu vou medir o sistema simpático dele se está mais exigido ou menos, né? Não tem como eu medir isso. A frequência cardíaca é muito simples. Eu boto o dedão na carótida aqui, indicador dedo médio e monitoro. Ou boto um cardiofrequencímetro e monitoro. Então é mais fácil monitorar esse parâmetro do que monitorar, por exemplo, o parâmetro simpático ou parasimpático dele, que óbvio vai ser exigido. Eu poderia monitorar o débito cardíaco dele. O duplo produto, poderia monitorar o duplo produto, que é a frequência cardíaca vezes a pressão arterial sistólica. Seria um bom parâmetro para monitorar. Agora, medir pressão arterial durante esforço aeróbio com esfingdomanômetro, usando o inflando no braço, é muito complicado. Então, é um parâmetro muito difícil. Débito cardíaco, eu teria que saber qual é o volume de ejeção dele. Seria um baita parâmetro para monitorar. Mas eu teria que saber o volume de ejeção dele, né? Para calcular o débito cardíaco, que é volume de ejeção vezes frequência cardíaca, vai me dar o débito cardíaco. Como é que eu vou medir o volume de ejeção? Não dá. Então, o parâmetro que eu vejo mais viável de carga interna é a frequência cardíaca. Agora, concordo com os colegas dizendo assim, se o cara tomar um susto, vai elevar a frequência cardíaca. Se o cara tomar algum medicamento que tenha beta-bloqueador, vai baixar a frequência cardíaca. Tu tem que estar por dentro disso, entendeu? Tu tem que estar por dentro de saber que nenhum fator que influencia a frequência cardíaca tem de novidade naquele corpo dele, e aí tu monitora e sabe que a frequência cardíaca média é em torno de 150 batimentos, e a percepção de esforço tu monitora pela escala de Borg também. Então esses parâmetros somados te dão um baita recurso para monitorar o treinamento do Bruno, como exemplo aqui. Carga de treinamento. Beleza? Pegaram aí? E aí, deu para pegar a ideia? Isso é dosificar e monitorar treinamento na esteira. Tem 3 variáveis, agora eu não posso ficar... Como é que vocês prescrevem na esteira? Vocês dão uma velocidade para o cara, dizem se ele está inclinado ou não, e o tempo, a partir de que parâmetro que vocês prescrevem isso? Né? E outra, né, Ritinha e Carlos, a partir de que parâmetro vocês verificam se isso está bom? Por exemplo, eu prescrevi para o Bruno 10 km por hora, 1% de inclinação, 20 minutos. A partir do que eu vejo se aquilo está bom ou não está bom? Como é que eu vou perceber se aquilo está bom ou não está bom? Percepção subjetiva de esforço, resposta cardíaca ao evento, ao treinamento, e posso analisar também a habilidade motora para estar correndo na esteira. Se ele está correndo todo quebrado, não consegue manter um padrão motor na corrida, significa que ele está fazendo muito esforço, não está conseguindo sustentar. Então eu tenho alguns parâmetros, inclusive motores ali, para eu poder analisar esse processo, certo? Tem que monitorar, galera. Não pode deixar o cara à deriva em cima da esteira. Então, carga externa na esteira. Velocidade, inclinação e tempo de manutenção da corrida. Como é que controla? Variáveis de carga interna. Frequência cardíaca e percepção de esforço. Daria para ver sistema simpático? Daria. Daria para ver débito cardíaco? Daria. Daria para ver duplo produto? Daria. Mas isso é muito complicado na prática fazer essa avaliação. O problema é na prática fazer essa avaliação, tá? Tranquilo, galera? Deu para pegar? E como é que vocês fazem? Vocês fazem treinamento aeróbico com box ou não? Soco em caixa de areia? Fazem treinamento aeróbico com box? Como é que vocês controlam a carga? Né? Sobre o que a live hoje, nós estamos trabalhando, Léo, carga interna e carga externa de novo, só que foi o tema da semana passada, só que abordando em outros parâmetros aí, em outras modalidades. Qual que vocês têm dúvida? Me falem agora aí. Qual a modalidade que vocês têm dúvida para avaliar a carga do cara? O que vocês prescrevem de treinamento aeróbio que vocês têm dúvida para avaliar a carga? Para ver se aquela carga tá legal. Digam aqui, comentem aí.
Qual a modalidade? Trabalho de boxe em caixa de areia, em saco de pancada, fazem trabalho aeróbio em caixa de areia. Ó, o Carlos já meteu uma aqui para nós, ó, se antecipou a galera. No pulo de corda, o princípio seria o mesmo, ao pular corda. Então vamos lá, eu vou fazer um treinamento aeróbico pulando corda, bastante comum naquela esteirinha, né? Pular corda. Tá, primeira coisa que nós temos que ver em cima do que o Carlos colocou aqui, tá? É o seguinte, galera, eu tenho que ver o seguinte, deixa eu só desfixar isso aqui, acho que eu não vou conseguir agora, mas deixa quieto. Eu tenho que ver o seguinte, assim, ó, Carlos, quais são os parâmetros para dosificar a carga externa na atividade motora no treinamento de pular corda, cara? Pergunto para vocês aí. E aí, galera, como é que no treinamento de pular corda, como que eu vou, ó, a Pamela já largou uma aqui, ó, tempo que o cara fica pulando corda, perfeito? É um parâmetro para dosificar esforço, né? Então, se ficar 1 minuto é 1 grau de esforço, se ficar 2 minutos é outro grau de esforço, se ficar 4 minutos é outro grau de esforço. Beleza? Mas é só o tempo que a Pamela colocou, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu fixar a observação da Pamela, ó. Só o tempo é a variável de carga e de esforço no pular corda? Teria outra variável? Se eu fizer lento pular corda ou fizer rápido, será que altera o grau de esforço? Vamos imaginar, eu estou pulando corda assim, ó. Tum, 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 tum. Agora eu vou pular corda assim, ó. Rapidinho. Se eu vou fazer ali coreografia com a corda, não interessa. Que eu sei que a galera gosta de coreografar, joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá. Não é isso. É lento e rápido. Será que a cadência... O que tu acha, Pamela? Será que a cadência altera esforço? Fazer de forma mais lenta ou mais rápida altera o esforço? E a Ritinha colocou uma outra situação aqui, ó. É a velocidade dos saltos, né? Dos pulos, é a cadência. Altera ou não altera? Então, além do tempo que o cara fica pulando corda, a cadência mais lenta ou mais rápida vai alterar a carga de esforço. E outro parâmetro de carga de esforço que a Ritinha Santiago colocou aqui, ó. Unipodal ou bipodal? O cara vai pular com uma perna só, vai estar trocando de perna nessa coreografia ou sempre pulando com os dois pés? Porque daí a carga está dividida, né, entre direito e esquerdo. Quando ele faz uma coreografia que fica saltando só com uma perna ou só com a outra, nesse processo coreográfico do pular corda, ele está jogando toda a carga de impacto numa perna só. Concorda comigo? Então nós temos aí variáveis que começam a definir esforço. Ó, outra que o Carlos colocou aqui, ó. Intervalo entre os rounds. Se eu fizer rounds, né? 2 minutos de round, aí eu paro. Quanto tempo de intervalo eu vou dar? Eu já estou partindo para um trabalho intervalado. Agora vamos imaginar que eu vou fazer contínuo durante 10 minutos. Ah, mas o cara não vai aguentar, não vai aguentar. Se for uma carga muito intensa no pular corda. Mas se não for uma carga muito intensa, talvez ele aguente. Tem uma variável que nós não controlamos, que é muito importante no pular corda. Só que essa a gente não controla. É a massa corporal do cara. Se o cara tem uma massa corporal elevada, a cada salto que ele tem, vai ter que deslocar o centro de gravidade na vertical, ele tem um esforço muito maior do que alguém que tem uma massa corporal pequena, é mais leve. Então, massa corporal é uma variável de carga. Então, vamos começar a elencar aqui, galera. Ó, a Pamela já colocou aqui para nós. Ó. Vamos lá. Ó. Agora tá ficando legal o negócio. A Pamela colocou aqui, ó, o tempo, a cadência, as repetições. As repetições vão depender do tempo, né? Eu não vou contar as repetições, eu vou definir um tempo de intervenção e vai fazer as repetições ali. A cadência vai definir se é unipodal ou bipodal, para ir dividindo o esforço ou não. E a massa corporal do cara também tem uma influência muito grande no esforço. Só que essa variável de carga, não tem como eu prescrever assim, ó, diminuir massa corporal do cara. Eu posso até aumentar, botar um saco de areia, né? Aqueles coletes com peso e aumentar 5 quilos, 10 quilos. Isso eu consigo. Então eu consigo manipular a massa corpórea dele para saltar para mais, mas não para menos, beleza? Então vejam bem, ó, aqui, boa noite Simone, tudo bom? Até então, galera, o que, que a gente fez? Nós conseguimos elencar algumas variáveis no ato de pular corda, são variáveis de carga externa. Então tem que prescrever qual é a cadência, se é pular mais com uma perna ou com as duas, a coreografia, quanto tempo o cara vai fazer esse movimento, se é mais rápido, se é mais lento, se é unipodal, se é bipodal. Perfeito aí? Se vai ter mais ou menos movimento de membro superior, porque isso também vai onerar no esforço dele. Se ele vai ficar só com o punho mexendo a corda e pulando, ou se ele vai coreografar, fazendo movimentos mais amplos de membro superior. Então veja bem, ó,
para ampliar aí a colocação da Pamela, nós teríamos mais o gesto motor, né? Qual é o gesto motor que eu estou pedindo? A coordenação que o Marco colocou, ela é altamente exigida, né, Marco? Coordenação óculo manual, óculo podal, é fundamental. Só que a coordenação não é uma variável de carga, ela é uma variável que está sendo treinada no esforço de pular corda. Ela não dosifica a carga, né? Mas ela é uma variável que está sendo treinada, né? Velocidade e agilidade, a agilidade depende da velocidade, mas velocidade é o tempo que tu leva para ir de um ponto até o outro. Quanto menor o tempo, maior a tua velocidade. A agilidade é fazer isso trocando direção e sentido em alta velocidade. Velocidade é o quê? É ir de um ponto ao outro no menor tempo possível. O que é agilidade? É fazer isso trocando direção e sentido do movimento, girando o eixo corporal em alta velocidade também. É em deslocamento, mas tem que estar se movimentando, né? Essa é a diferença básica aí. Certo? Gosto bastante do treino com corda, show, também acho bacana. Depende de muita coordenação, como foi comentado aqui, tem alguns aspectos aí importantes, né? Beleza. Então vamos lá, ó, definimos carga externa. Tem mais alguma variável ou não? Massa corporal eu só posso jogar para mais, se eu quiser aumentar a carga. Eu posso fazer por rounds, como o Carlos falou, 2 rounds, e aí quanto tempo de intervalo? 1 minuto, 2, 3, para retomar o outro round? Não, João, 30 segundos, 15 segundos para o próximo round de pular corda. Cada round é quanto? Ah, João, eu vou botar 2 minutos, beleza? Então o tempo de cada round e o intervalo de descanso entre os rounds são variáveis de carga. Tem que serem prescritas. Quantas vezes o cara vai fazer? Quantos rounds? Ah, ele vai fazer 4 rounds com 1 minuto de intervalo entre os rounds. Beleza. Vai coreografar fazendo muito movimento de membro superior? Vai coreografar saltando com os 2 pés o tempo todo ou saltando sobre um pé? Isso tudo é mudança de carga. Vai fazer com uma cadência muito acelerada ou com uma cadência mais lenta? Porque isso é variável de carga. Eu tenho que definir que cadência é essa que eu quero que ele faça. Se a coreografia tem muito movimento com o membro superior, ele vai movimentar mais o punho para movimentar a corda e saltar. Qual é o peso desse cara, né? A massa corpórea dele? Dá para botar um colete com 1, 2 quilos a mais para ele também saltar, para fazer um aumento de esforço, ou com a massa corpórea que ele tem tá legal? Assim eu defino as variáveis de carga para o ato motor de treinamento de pular corda. Pegaram? Agora eu vou usar, Carlos, o mesmo recurso que eu usei na esteira, cara. Ao final de cada round, vamos imaginar que tu prescreveu 4 rounds de 2 minutos pulando corda, com uma coreografia, uma cadência definida, fazendo unipodal e bipodal salto, com a massa corporal do cara sem adicionar massa ao corpo dele. Esse é o teu treino, tá? Tu vai monitorar a percepção de esforço e frequência cardíaca. Se ele tá com cardiofrequencímetro, e tu tem um round de 2 minutos, tu pode fazer assim, ó, monitora a frequência cardíaca no começo do round, ao término do primeiro minuto, que é o meio do round, né, que é 2 minutos, término do primeiro minuto, e ao final do round, que é 2 minutos. E aí tu vê o comportamento da frequência cardíaca. E ao fazer o monitoramento da frequência cardíaca nesses momentos, tu também monitora a percepção de esforço. Porque daí a frequência cardíaca e a percepção de esforço vão dizer se essa dose que tu prescreveu tá boa ou não. Porque a gente pode se perguntar o seguinte, ó, 4 rounds de 2 minutos, por que não 5 rounds de 2 minutos? Por que não 6 rounds? Eu não sei se o cara vai aguentar. Como é que eu vejo se o cara vai aguentar? Monitora a percepção de esforço, frequência cardíaca durante o começo, meio e fim de cada round. São 4. Se o cara está tendo uma frequência cardíaca que está em torno de 70% a 80% do máximo dele, e a percepção de esforço está assim, ó, 13, 14, 15 na escala de Borg, cara, tá tranquilo tu jogar um 5º round, e se mantiver esse comportamento de percepção e de frequência cardíaca, tá tranquilo tu jogar um 6º round para esse cara, né? Agora, se ao fazer 3º e 4º round a frequência cardíaca foi lá para 80, 85, 90% do máximo, e a percepção de esforço dele tá batendo 18, lá no 4º round 19, no final do 4º round, se tu jogar um 5º round de pular corda para esse cara, pode ser muita coisa. Pode ser muito esforço, ele está mostrando pela variável perceptiva e pela variável de frequência cardíaca que está muito pesado, ele não está aguentando esse esforço. Então aí tu não coloca nenhum 5º e nenhum 6º round para esse cara de pular corda naquela cadência, com aquela coreografia, com aquela movimentação ou não de membro superior,
certo? Com aquela massa corporal do cara ou acrescentando uma massa corporal a mais. Pode ser pular corda no mesmo lugar, como pode ser pular corda se deslocando, que também é outra variável de carga que vai aumentar ou diminuir o esforço. Parado, ele só tem que movimentar o centro de gravidade na vertical. Se eu fizer pular corda em deslocamento coreográfico, além de movimentar o centro de gravidade na vertical, ele tem que deslocar na horizontal. Então aí eu tenho um aumento de carga para esse cara fazer com aquela coreografia do ato de pular corda dele. Então tudo isso tem que ser prescrito e monitorado pelas variáveis de carga interna. Sugestões que eu estou dando hoje para vocês: percepção de esforço e frequência cardíaca. Se tiver o comportamento médio da frequência cardíaca, comportamento médio da percepção subjetiva de esforço, quando ele começar a subir isso de um microciclo para o outro, é que ele não está recuperando bem de um microciclo para o outro. A tendência é que ele mantenha e com o tempo ele diminua tanto a frequência cardíaca quanto a percepção de esforço para a mesma carga de treino. Essa é a ideia. Então o ato de pular corda é nessa jogada aí. Certo, Carlos? É o mesmo princípio, a mesma estratégia, tá? Ó, aí a Pamela colocou no remo aqui, né? Olha só, Pamela, tu perguntou VO2 máximo no remo. Eu vou te perguntar o seguinte. Do ponto de vista prático, para que tu queres saber o VO2 máximo de um cara que vai remar? Escreve aí para mim, joga aí no balãozinho aquele com ponto de interrogação que eu abro aqui na tela pra galera. Por que vocês têm que... E abro a pergunta da Pamela aí para todo mundo, tá? Vou abrir para todo mundo. Para que vocês precisam saber o VO2 máximo? Qual é a lógica? O que adianta eu saber que o Bruno aqui tem um VO2 máximo de 50 ml por quilograma por minuto e o Diego tem um VO2 de 60 ml por quilograma por minuto? O que isso me ajuda? Do ponto de vista prático. Vocês prescrevem baseado em VO2 máximo? Se vocês não prescrevem baseado em VO2 máximo, o que vai ajudar ter o VO2 máximo do cara? Ah, eu vou olhar na referência lá, ver se ele está bem ou não está. Mas isso te ajuda a prescrever o treino? Saber que ele... um VO2 acima de 60 ml por quilograma por minuto é um VO2 bom, tá? E daí, isso te ajuda o que na prescrição? Essa é a pergunta. Ajuda o que, Marvio? Tu colocou que ajuda. Então escreve aí para mim. Coloca no balãozinho que eu vou abrir aqui. Ajuda como? Me ajuda a te entender. Ou a entender vocês. Onde o VO2 máximo vai ajudar vocês na prescrição, na prática prescritiva? Me diz aí. Aonde que o VO2 máximo vai ajudar? O Marvio colocou que ajuda aqui, ó. Mas ajuda como? Me explica aí. Me faz entender, galera. Por que eu estou perguntando isso para vocês aí? Estou botando vocês numa saia justa ao vivo e a cores aqui. Não é a minha intenção botar ninguém em saia justa ao vivo e a cores. Mas é uma colocação que eu vejo muita gente fazendo assim, ó. O VO2 do cara, o VO2 máximo do cara. O que isso vai ajudar na prescrição? Ó, tem uma resposta aqui, ó. Acho que é isso, vamos ver. Montar um HIIT, gosto de executar, gera tensão nas articulações. Tá, a Pamela botou aqui, ó. Montar um HIIT e tal, mas isso tá te ajudando na prescrição? O VO2 máximo vai ajudar a montar o HIIT como? Me explica aí, tá? Fazer a prescrição mais adequada para treinos aeróbios. Tá, mas tu vai usar o VO2 para isso, Rosana, como? Me explica aí. A minha pergunta é essa, né? A galera colocou aqui o VO2. A pergunta é essa, como é que vocês usam o VO2 para isso? A altura do pulo que a Daniela colocou, nós tínhamos esquecido lá como variável de carga. E se eu exigir um salto mais alto, né, e uma cadência talvez mais lenta, vai aumentar o esforço, certo? Então tem também a altura do salto lá no pular corda, que é outra variável de carga. Só que normalmente a galera faz curtinho, né, e faz coreografado. Então por isso que eu nem coloquei a altura do salto. Vamos lá. E aí, galera? Ó, vou voltar aqui com a pergunta da Pamela, ó. VO2 máximo, né? Ajuda na análise em um teste físico como o Concone. Galera, olha só, o VO2 máximo é uma variável que expressa o grau de desempenho cardiovascular do cara. Por quê? O VO2 máximo, ele trabalha a ideia da capacidade de absorver o oxigênio, transportar o oxigênio e utilizar o oxigênio na fibra muscular. E o VO2 expressa essa condição. Então o VO2 máximo, ele te diz assim, a capacidade máxima de consumir oxigênio. O que é consumir oxigênio? É absorver, transportar e utilizar. O que é absorver? É ampliar bem a caixa torácica, é trabalhar bem com o peitoral menor para ampliar bem a caixa torácica, os intercostais para ampliar bem a caixa torácica. Por quê?
Porque pulmão não é músculo, né? Ou os pulmões não são músculos. Então eles não expandem nem contraem. Os pulmões, como eles estão colabados à caixa torácica, com uma diferença de 1 atm, ali, 1 atmosfera de diferença de pressão, quando a caixa torácica expande, os pulmões expandem, a pressão intrapulmonar cai e o ar atmosférico fica com uma pressão maior do que a pressão intrapulmonar. O ar entra. 760 milímetros de mercúrio a pressão, né, a nível do mar. Vai ficar menor dentro dos pulmões, o ar vai entrar. Então, quando eu estou medindo o VO2 máximo, eu estou medindo a capacidade do cara também de expandir a caixa torácica e jogar ar para dentro. Só que jogar ar para dentro significa absorver em si o oxigênio. O oxigênio que está no ar vai para os alvéolos pulmonares. E nos alvéolos pulmonares, tu tem que ter uma capilarização forte em cima dos alvéolos para realmente captar esse oxigênio que entrou junto com o ar que está dentro do alvéolo pulmonar. Então tu precisa ter uma rede de capilarização, tu precisa ter uma angiogênese de capilares alveolares. O que é isso? Desenvolvimento de novos capilares sanguíneos alveolares para poder captar uma quantidade maior de oxigênio. Isso é absorção de oxigênio, está expresso no VO2 máximo. Capacidade máxima do cara. Só que isso é absorver. O que é o transportar? De nada adianta eu captar via uma rede de capilar alveolar uma quantidade enorme, absurda de oxigênio, se eu não tiver condição de transportar esse oxigênio pelo corpo. Como é que eu transporto o oxigênio pelo corpo? Eu transporto eu e vocês, né? Nós transportamos 95% do oxigênio via hemácia. Sendo mais preciso, hemácia é a célula vermelha do sangue, né? O eritrócito, tá ligado, né? Sendo mais preciso, é uma proteína que tem ali dentro, a hemoglobina. É a mesma aquela que tem dentro do músculo lá, chamada de mioglobina. Aquela hemoglobina se ligam 4 moléculas de oxigênio na hemácia e aí é transportada pelo sangue. 95% vai por ali. 5% é difuso no plasma sanguíneo. O resto vai por ali. Então, o cara que é corredor, isso a gente ouve muito, né? O que é o doping da eritropoetina? O que é o doping da eritropoetina? É aumentar a produção de eritrócitos, né? É aumentar a produção de células vermelhas do sangue, que são as células transportadoras do oxigênio. Por isso que os caras se dopam aí com EPO, né? Eritropoetina, certo? Porque vai aumentar a capacidade de transporte. Então o cara absorve mais, transporta mais e utiliza mais no músculo como? Mitocôndria. Tem que ter muita mitocôndria para processar o oxigênio, porque tu sabe, o oxigênio é processado dentro da mitocôndria para metabolizar a glicose ou o ácido graxo. Então tem que desenvolver muita mitocôndria, muita enzima de beta-oxidação, muita enzima que entra no ciclo de Krebs. Tudo isso está expresso no VO2 máximo. Então o VO2 máximo está me expressando a capacidade de absorver, transportar e utilizar o oxigênio, que a gente chama de uma maneira genérica de consumo de oxigênio. E está me dizendo qual é o máximo do cara. O que isso me ajuda na prescrição? Só para eu saber se o cara está bem ou mal. Só para saber se ele está melhor ou pior. Agora, para dosificar carga de treinamento, a percepção de esforço do cara, tá? E a resposta cardíaca monitorada a cada sessão me ajudam a entender muito mais a dose de carga e organizar as cargas de treinamento do cara do que um VO2 máximo. O VO2 máximo eu digo assim, ó, em alguns momentos é interessante fazer para ver o quanto que o cara está evoluindo na sua capacidade de consumir oxigênio. Eu, quando vou no cardiologista uma vez por ano, agora tenho que ir, eu vou solicitar para ele uma ergoespirometria. Marcelo Linhares é o meu cardiologista aqui em Blumenau. Eu vou chegar, Marcelo, eu quero minha ergo do ano. Ele já sabe, né? O que eu quero ali? Eu quero ver como é que está a minha capacidade máxima de consumo de oxigênio. Para ver como é que eu estou hoje. Para ver se eu tenho que melhorar muito ou pouco. Agora, como é que eu vou dosificar a carga para eu melhorar o meu VO2 máximo? O VO2 máximo não vai me ajudar nisso. O VO2 máximo é uma medida estanque que te diz, tá bem, tá mal, tá mais ou menos. E isso te dá uma informação para te projetar o teu treino, mas não te ajuda a projetar a carga externa de treinamento. Beleza? Tranquilo? O exercício aeróbio ajuda na produção de mitocôndria? Claro que sim. Tudo que tu gera uma demanda maior no exercício, Renan, tu gera um processo de desenvolvimento. Então, mitocôndria, toda vez que tu faz atividade aeróbica, tu gera uma demanda maior de mitocôndria. O organismo percebe isso e começa a produzir maior número de mitocôndrias, né? Vai depender do teu DNA, do teu RNA mensageiro, vai depender de todo um processo de síntese mitocondrial, mas vai produzir
com o intuito aeróbio, né? Tranquilo? Que está envolvido aí no trabalho do VO2. Então, galera, o que eu falei hoje ao longo da live para vocês, de carga interna e carga externa aí no treinamento aeróbio, pula corda e esteira, eu vejo como do ponto de vista prático. Eu me preocupo muito assim, ó, se eu ficar com muita blá blá blá, teoria aqui para vocês, é importante entender esse processo fisiológico que eu falei aí, mais aprofundado. Eu só citei algumas coisas aqui, né? É importante, mas mais importante é entender do ponto de vista prescritivo. Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem lá na frente do meu cliente, velho? VO2 máximo não vai me ajudar a dosificar carga lá para o meu cliente. O que vai me ajudar? Eu saber quais são as variáveis de carga externa, se estamos para esteira e se estamos para pular corda, quais são as variáveis de carga externa e caracterizamos carga externa. E aí monitorar 2 parâmetros aí, o perceptivo de esforço e a frequência cardíaca, que são parâmetros de carga interna. Esses sim vão me ajudar a entender se aquela carga externa que eu prescrevi está ou não adequada. Agora o VO2 máximo não vai me ajudar nesse sentido, tá? É um parâmetro interessante para uma vez a cada 4 meses, 5 meses, 6 meses um corredor fazer, ou se é cliente de vocês uma vez por ano, até porque ele vai ser submetido a um teste de esteira progressivo e máximo e monitorado o coraçãozinho dele, o miocárdio, para ver se tem algum movimento lá, algum batimento, algum comportamento do miocárdio que está fora do esperado. Em esforço máximo é legal. Então fazer uma ergospirometria uma vez por ano eu acho extremamente interessante, tá? Extremamente interessante, tanto é que com a pandemia eu não fiz, agora esse ano eu vou voltar a fazer, tenho que voltar para o meu médico fazer isso, tá? Então essa é a lógica. As mitocôndrias se perdem muito rápido, mas o que perde mais rápido que a mitocôndria é enzima oxidativa, tá? Um curso do Play sobre fisiologia, lá no Treino Foco Play tem 2 cursos de fisiologia, um de fisiologia neuromuscular e outro de fisiologia do tecido muscular, uma da contração muscular e outro do tecido muscular. Eu acho que esses 2 tu poderia começar com esses, tá, Deia? Deixa eu ver onde é que tá. Não é a Deia que perguntou, é o Gary aqui, né? Ó, deixa eu fixar aqui, ó. Lá no Treino Foco Play eu acho que são 2 legais aí que tu poderia começar a fazer, tá? São 2 cursos bem bacanas. Deixa eu ver as perguntas da galera. E no treino em caixa de areia? O Carlos não deixou passar essa batida. Síntese mitocondrial, o tipo de estímulo melhor potencializa. Eu acho que vai usar só as zonas alvos. Objetivo de queima calórica. Então vamos lá, ó. Eu sei que tem umas perguntas aqui que é mais interesse da galera, mas olha lá, caixa de areia. Vou fechar com esse a live de hoje, tá? Eu sei que a grande maioria de vocês não treina em caixa de areia. Semana passada eu citei o velho da van aqui. Porra, por que tu citou o velho da van numa live, cara? É que o velho da van, não sei se a galera sabe, ele é aqui do lado de Blumenau, de Brusque. A primeira van que teve foi em Brusque, a sede é ali, ele reside, a família dele é de Brusque. Eu falo pra vocês em Blumenau, Santa Catarina. E Brusque fica a quantos quilômetros daqui? 50, 60 quilômetros máximo. Não, acho que menos, uns 50 eu acho, cara. Eu venho em menos de uma hora de Brusque pra cá. Vamos jogar uns 50, 60 quilômetros aqui de Blumenau, aqui do lado, tá? E por que eu citei o velho da van? Porque é aqui do lado? Não, porque o filho dele é fisioterapeuta. Tá, e o que tem a ver? O que tem a ver é que como ele é cheio do dinheiro, e você sabe que o velho da van é cheio do dinheiro, o filho dele abriu uma clínica de fisioterapia de primeiro mundo aqui em Brusque, aqui do lado. Cheio de material, artifício de treinamento, do mais caro que vocês podem imaginar, tá? Mais caro que vocês podem imaginar. E eu vou chegar agora na colocação do Carlos, tá? E uma das coisas que tem é uma sala toda envidraçada, de vidro em volta, e dentro daquela sala tem uma caixa de areia. Aí eu fiquei assim, o cara fez uma clínica de primeiro mundo e meteu uma caixa de areia dentro da clínica, cara, para ver a importância que um fisioterapeuta dá ao treinamento em caixa de areia no intuito reabilitativo. E nós, profissionais de educação física, que temos várias funções de treinar na caixa de areia, não usamos caixa de areia para treinar. Nem se discute a ideia de usar caixa de areia. Dá para treinar potência, pliometria em caixa de areia. Dá para treinar aeróbio, dá para treinar anaeróbio, dá para treinar aeróbio contínuo, dá para treinar aeróbio intervalado em caixa de areia. E tem um detalhe, né? Tem uma característica a caixa de areia.
ela diminui um horror impacto ortopédico, impacto articular, impacto em coluna. Eu que jogo futebol em caixa de areia, em areia, né? Posso falar isso para vocês. Eu saí do voleibol, jogava voleibol, parei de jogar voleibol porque os impactos não davam mais para minhas articulações e migrei para o futebol porque é na areia. E ali eu tô sobrevivendo. Cheio de problema, eu tô sobrevivendo no esporte. Então assim, ó, a caixa de areia é um baita recurso para treinar. Um baita de um recurso para treinar. Tanto é que uma clínica de primeiro mundo aqui em Brusque, que o velho da van produziu pro filho dele, fisioterapeuta, que gastou lá, sei eu quanto, mas muita grana foi naquela clínica, é só a galera que é de Brusque e ali olhar. Tem um espaço de caixa de areia para trabalhar os caras fisioterapia em caixa de areia. Não dá para treinar condicionamento físico em caixa de areia? Claro que dá. E aí entra a pergunta do Carlos, ó. Como é que eu vou treinar em caixa de areia? Bom, eu posso treinar diferentes variáveis em caixa de areia. Vamos lá, velocidade, que me perguntaram aqui. Posso treinar agilidade em caixa de areia. Um vovô, não dá para treinar agilidade em caixa de areia? Claro que dá. Até se o vovô cair, vai cair na areia, não vai cair em piso duro. E outra, o piso é todo irregular, para o vovô ter a sensibilidade, a capacidade de consciência corporal e controle motor é um baita de um desafio. Fazer deslocamentos em caixa de areia, porque o terreno é irregular. Entram elementos que eu não tenho em outro lugar para treinar um idoso. Pô, show de bola. Vai treinar um cara como eu, 50 anos de esportista, quer continuar batendo o voleizinho dele, o futevôlei, correndo. Caixa de areia diminui muito o impacto em tornozelo, joelho, quadril e coluna. E outra, o arco plantar, a musculatura intrínseca do arco plantar é extremamente trabalhada, que normalmente usando tênis a galera não trabalha, aí fica treinando na academia de pé descalço, que ajuda um pouco a trabalhar a musculatura do arco plantar. Agora vai treinar em caixa de areia e depois me fala o que é melhor para treinar a musculatura intrínseca do arco plantar. Se é treinar descalço na academia ou é treinar em caixa de areia. Descalço, obviamente, não vai de tênis para caixa de areia. Óbvio, né? Óbvio, certo? Então, galera, ó, caixa de areia que nós negligenciamos no treinamento é um baita de um recurso de treino. E eu estou dando o exemplo do velho da van, que criou uma clínica do primeiro mundo em Brusque, com aparelhagem top mundo, e lá dentro tem uma caixa de areia, cara. Na fisioterapia, olha a importância que os caras dão pro negócio. E nós negligenciamos essa estratégia de treinamento. Beleza até aí? Então assim, ó, dá para treinar o que lá? Potência, velocidade, agilidade. Falando essas três coisas, o idoso não precisa de potência, agilidade e velocidade? E essa velocidade com força, porque a caixa de areia é pesada, bota uma areia pesada lá. Então eu posso usar o treino de caixa de areia para treinar idoso. Potência do idoso. Não é potência para o esporte, é potência para o idoso. É força explosiva para o idoso. Posso ou não posso? Claro que posso. E vai funcionar super bem. Posso treinar o que mais? Posso treinar a resistência aeróbia contínua, correndo na caixa de areia. Posso treinar a resistência aeróbia intervalada, fazendo trabalho de intervalado, inclusive o HIIT em caixa de areia dá para fazer. Ou trabalho intervalado não o HIIT, mas o intervalado de moderada intensidade, dá para fazer em caixa de areia. Olha as aplicações que ter uma caixa de areia me permite, com um mínimo ou praticamente zero de impacto em quadril, joelho, tornozelo e coluna. Olha só a questão ortopédica, meu. Olha só a questão ortopédica aí sendo poupada. O cara tem um problema de hernia de disco, tem um problema no joelho, vai forçar a musculatura, tendão, ligamento, vai esforçar, mas não vai gerar um impacto ortopédico ali que pode ser prejudicial para aquela artrose do cara, aquela tendinite que ele tem, aquela bursite. Então tem que ver, cada caso é um caso, né? Mas assim, fechando, caixa de areia tem várias aplicações. Caixa de areia é negligenciado pelo profissional de educação física, deveria ter um olhar para isso. Até um americano lançar um programa de treinamento em areia, rotular, dar um nome marqueteiro bonito, e aí todo mundo começa a fazer. Como eu já vi várias vezes na educação física. Os modismos, podemos lançar, né? Rotular, mas aí tem que lançar um marketing pesado, cara. Lançar um marketing pesado, porque normalmente quando os americanos fazem isso, o americano sabe que não é bobo, né? Eles vêm pesado no marketing, aí dizem, negócio de outro mundo, treinamento que nunca ninguém viu, nem em Marte os caras treinam, treinamento que os caras fazem 544 mil anos, botam um embrulho diferente e vende. E aí a galera da educação física compra, porque é novidade, é bom. Cara, tá aí, ó, tá batendo a porta, só que o cara não faz, né? Mas tudo bem, vamos botar no Excel, treinamento de caixa de areia. Quais são as variáveis de carga externa, Carlos?
para caixa de areia, cara. Quais são as variáveis de carga externa? A própria areia. Então, assim, o que eu proponho? Se tu vai criar dentro do teu ambiente de treino caixa de areia, tu não precisa botar uma quadra de vôlei de areia ali dentro, de 9 por 18. Cara, tu não precisa. Tu vai treinar o cara, tu não precisa de uma quadra, tu precisa de uma caixa de areia. Então tu pode fazer um espaço mais reduzido, mas botar de 3 ou 2 diferentes tipos de areia. Uma areia mais fofa, uma areia não tão fofa e uma areia mais batida um pouco. Por quê? Porque quem vai e vive em praia aí, que é cidade praiana, sabe que dependendo da areia ela é mais pesada, dependendo da areia ela é menos pesada. Por exemplo, hoje à tarde eu joguei futebol e comentei pra galera. Eu joguei numa quadra aqui em Blumenau que a areia é muito pesada. Muito pesada, ela é muito cansativa a areia. Ao passo que segunda-feira eu treinei aqui em Blumenau na quadra de areia da FURB. A universidade é onde eu ministro aula, que é uma areia que não é pesada. Então jogar e treinar na FURB é uma coisa de esforço. Jogar e treinar nessa quadra do Tribés, né, do bairro aqui de Blumenau que eu joguei hoje, é outra coisa. Então a sugestão, o tipo de areia é uma variável de carga que eu posso controlar se eu tiver 2, 3 tipos de areia num planejamento de introdução de caixa de areia, num ambiente de treinamento que eu tenha. Cara, é extremamente versátil isso. Ó, já tem o Igor, já tá falando aqui, ó, que tem uma galera que tá lançando essa ideia aí, ó. Sandbox Training. Pensa no marketing, ó, já vou botar aqui, ó, já tá saindo, nós estamos perdendo time aí, já temos concorrência aí, já temos concorrência, né? Ó, 10 mil dólares, pera aí, até essa aqui eu vou ter que pegar, ó, 10 mil dólares por ano para ter o nome Sandbox Training, ó, vou fixar aqui, ó, quem é que mandou essa para nós? O Alisson, então já tem, ó. Que é isso? Só que agora vai virar moda. Daqui a um pouco o Romário faz treino lá, porque joga futebol, aí os caras filmam, fazem um marketing bonito, bota lá os vovô treinando em caixa de areia, extremamente viável para vovô treinar, mostra uma gestante correndo em saco de areia, em caixa de areia e tal, que dá para fazer e tal, um treinamento. Aí todo mundo descobre o óbvio. Todo mundo descobre o óbvio. Isso acontece direto na educação física. Os caras descobrem o óbvio, né? Mas vamos lá. Então, descobrindo ou não o óbvio, obrigado ao Alisson e ao Igor aí que nos ajudaram a saber que já tem, né, cara? E 10 mil dólares ano para manter a marca, né? Para estar assinando a marca. É que nem os treinamentos funcionais. Hein? Vamos lá. Qual é a sugestão? Bota 2, 3 tipos de areia diferentes. Quais são as outras variáveis de carga além do tipo da areia? Velocidade que o cara vai se deslocar na areia. Um vovô pode começar caminhando na areia. Depois uma caminhadinha mais rápida, depois uma caminhada mais rápida ainda, depois um leve trote, depois um trote caracterizado mesmo, depois um trote mais aceleradinho, depois uma corrida. Ele pode progredir com a carga, tranquilo? Carga externa, velocidade que o cara desloca na areia. Outra variável de carga externa, amplitude do movimento que ele vai fazer na areia. Amplitude curta, menor esforço. Amplitude maior de uma passada lateral, de uma passada frontal, de uma corrida, esforço maior. O tipo da areia também é uma variável de carga, é uma das principais, tá? Que outras variáveis eu tenho? Se eu vou fazer deslocamento contínuo, correndo em círculo, é uma coisa. Agora, se eu vou, paro, freio o movimento e troco o sentido e a direção do movimento, que para um idoso é extremamente importante, ele ter domínio motor, de trocar o movimento, tá indo para lá e vir para cá e não cair. Se cair, cai na areia fofa, é uma variável que aumenta a carga também. O tipo de deslocamento é num sentido único, né? Tipo em círculo, fazer isso aqui, ou é mudando o sentido do movimento. Passada lateral, passada de costa, gira, vai de frente, né? Acelera e desacelera o movimento. Outra variável de carga. Se eu mantiver velocidade constante, é um grau de esforço. Se eu fizer acelera e desacelera ao longo da atividade aeróbia, a carga de esforço na caixa de areia vai lá para cima. Tá? Então olha quantas variáveis de carga externa eu tenho aí. Dito isso, eu tenho que dosificar e prescrever. Outra variável de carga externa. Quanto tempo o cara vai ficar fazendo atividade ali? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? 20 minutos? Vai fazer intervalado? Se fizer intervalado, tem que saber o tempo de intervalo entre os rounds. Vai fazer um round de movimentação em caixa de areia de 3 minutos. Vai dar 1 minuto de intervalo, mais 3 minutos. 1 minuto de intervalo, mais 3 minutos, 1 minuto de intervalo. Ou 3 minutos do round em movimentação em caixa de areia, 2 minutos de intervalo, não mais 1. 2. Mais 3 minutos. Mais 2 minutos de intervalo, não mais 1. 2. Tudo isso, galera, é variável de carga externa. Tem que ser dosificada por nós e prescritas
para o cara. Beleza aí? Tranquilo? Isso é variável de carga externa, semelhante a outras que nós já vimos. E agora como é que eu vou monitorar se a carga externa que eu prescrevi? Então eu peguei um vovô. O vovô tem até uma capacidade motora razoável, mas eu quero melhorar. Então eu vou botar esse vovô a fazer trotes na areia, bem leves. Não é trote forte, trote bem leve. Ele já tem condição de trotar. Trotes que vão perdurar 40 segundos a 1 minuto. Eu vou dar 1 minuto de intervalo, portanto eu vou trabalhar intervalado com esse vovô. Só que como eu quero domínio motor, olha a carga externa, eu estou prescrevendo, hein? Estão ligados, né? Eu peguei um vovô que já tem um nível razoável e quero melhorar a capacidade motora dele. Não vai ter impacto no tornozelo, no joelho, no quadril. Vai ter, mas é baixinho, tá na areia fofa. Vou botar uma areia fofinha pro vovô, não a mais fofa, não a mais pesada, mas uma areia que dá uma sugadinha nele. Ele vai fazer 40 segundos a 1 minuto de atividade motora na areia, vai dar 1 minuto de intervalo e vai fazer isso 5 vezes, 5 rounds. Treinamento intervalado. O que ele vai fazer nos intervalos? Passivo descanso. Ficar descansando passivamente, tá? O que ele vai fazer de atividade motora? Ele vai fazer movimentos de acelerar e desacelerar. Dá um trotezinho, desacelera, gira o corpo, acelera para o outro lado. Movimentos bem tranquilos, com trote bem leve, mas eu quero que ele dê uma acelerada, caminhe, desacelere para caminhar. Da caminhada volte a fazer um trote leve, acelerando. Então eu quero que ele vá alternando entre caminhada e trote leve. Caminhada e trote leve, deslocamento para frente, para trás, para o lado, lateral. Domínio motor. Domínio motor. Num ambiente extremamente tranquilo, caixa de areia pro vovô. Caixa de areia, cara. Numa areia não a mais fofa. E ele vai fazer isso de 40 segundos a 1 minuto, vai dar 1 minuto de intervalo para descansar passivo e vai fazer de novo outro round 4 vezes. Essa é a minha carga externa. Poderia ser outra? Poderia ser outra. Amplitude de movimento que ele vai fazer. A amplitude mais confortável para ele. Não vou prescrever. Provavelmente vai ser passada curtinha. Depois, com o tempo, eu vou aumentar as passadas. Vou pedir passadas mais alongadas para ele, para aumentar o esforço dele. Mas isso no futuro. Por enquanto, amplitude de movimento que fica mais confortável para ele deslocar. Beleza? Tranquilo? E agora? Agora eu tenho que monitorar. Essa carga ficou bom, ficou ruim ou ficou péssima? Ficou uma porcaria de carga. Ou ficou uma carga top? Como é que eu vou fazer? Vai para os recursos que eu falei ao longo da live de hoje. Percepção de esforço do vovô. São 40 segundos a 1 minuto. Percepção de esforço quando ele começa o round e quando ele termina um round, já que são rounds curtos, né? Pergunto, percepção, estou com uma prancheta na mão, levanto a prancheta, escala de Borg, vovô, já treinei ele, qual o número? Ah, meu netinho, meu filho, né, meu amigo, meu personal, 13. Pô, 13, percepção dele está bem tranquila, né? Frequência cardíaca do vovô, tá batendo lá, vamos imaginar, 110. 110 significa ali 65, 70, 75% do máximo dele. Percepção tá baixa, frequência cardíaca tá abaixo de 80% do máximo. O vovô tá percebendo bem, cara, tá tranquilo o treino. Então como é que eu tô monitorando se aquela carga tá péssima ou tá boa? Pela resposta da carga interna de frequência cardíaca e pela resposta perceptiva do esforço dele. E eu vou controlando tranquilamente. Se ele começar a acusar para mim, ó, 17, 18 na escala de Borg e começar a frequência cardíaca bater 130, 135, isso equivale a uns 85% do máximo dele, pô, tá muito pesado, né? Vou dar uma baixada nessa intensidade aí. Vou dar uma amenizada no esforço em caixa de areia para um vovô treinar, galera. Abra um olho que dá para fazer um baita treinamento pro vovô. Não fica esperando chegar essa novidade que a galera colocou aqui de $10 mil por ano no Sandbox, ou Sandbox, não sei como é que se pronuncia adequadamente, Sandbox Training. Vai esperar chegar, os caras rotular, entrar com marketing pesado e fazer algo que é óbvio. Aí todo mundo, treino em caixa de areia, mas que coisa mais incrível, que inovação do óbvio. Inovação do óbvio que já se faz há 544 mil anos. Só que os caras entram com marketing pesado. Não espera, né? Já começa a fazer. Então o que tem que definir? Carga externa, carga interna, monitorar o treino e faz o treino pro vovô, pra gestante, pro desportista, pro gurizão que precisa recuperar aquele joelho dele. Faz lá na caixa de areia um trabalho paralelo. Cara, agora tem que ter a caixa de areia ali para fazer. Aí a grande novidade, né, Deia? Novidade do óbvio. Tá cheio isso na educação física. Entenderam, galera? Tranquilo? Ó, para correção da pisada é top.
porque trabalha muito a musculatura do arco plantar. Coisas práticas para vocês, ó. Eu saí do voleibol de quadra e comecei a treinar futevôlei. Então eu parei porque não dava mais, me doía dedo até para levantar a bola, doía joelho, doía coluna, doía tornozelo. Cara, saltar não dava mais para mim, nem como levantador. Aí fui pro futevôlei. Primeira vez que eu fui pro futevôlei eu não fui jogar, eu fui treinar os fundamentos para ver qual era. Eu treinei uns 40 minutos, 45 minutos na areia. Pergunta como é que tava a dor na sola do pé no outro dia. Aí eu fiquei, cara, dor na sola do pé, bicho, o que eu pisei aí que tá com dor? Aí eu fui massagear a sola do pé, musculatura intrínseca do arco plantar, que ficou doendo, que eu nunca tinha, nem sabia, quer dizer, saber que tinha aquela musculatura, eu sabia que tinha, sou professor de cinética, mas nunca tinha trabalhado forte aquela musculatura. Tanto é que não tinha trabalhado forte que 30, 40 minutos de treino na areia para mexer, para ver como é que eram os fundamentos do futevôlei, deixou com o arco plantar todo dolorido. Então, Genildo, é um baita trabalho para quem precisa trabalhar a correção da pisada. Claro que tu tem que monitorar, mas é um baita trabalho, ajuda muito. A propriocepção na areia é muito legal. Muito legal, estimula muito a propriocepção do controle do tornozelo, do joelho, do quadril. Por isso que os caras estão fazendo na fisioterapia, numa clínica aqui de primeiro mundo, que é o filho do, que eu não sei o nome do rapaz aqui, estou falando o tempo todo, mas é o filho do velho da van, que construiu ali uma clínica, estou citando o nome porque é um cara que a gente sabe que tem grana, e criou uma clínica de primeiro mundo e botou lá dentro uma caixa de areia, cara, para treinar. Beleza? Então, é um baita recurso, tá, Genildo? Funciona super bem para isso também, tá? Treino com cones na areia com a galera do futebol e vejo bastante aqui na cidade. Ah, pro futebol, né, Carlos? Isso, ó, a gente vê bastante. Isso aí é normal. Futevôlei também a galera direto treina. Agora eu queria ver pessoas buscando saúde fazendo treino em caixa de areia. Emagrecimento, para e pensa. Será que rende? Será que rende? Cara, o gasto calórico, a queima calórica num treinamento em caixa de areia é absurdo, tá? Absurdo. Tanto é que quando eu estou treinando pesado, vou dar relatos práticos para vocês. Quando eu estou treinando pesado, eu tomo uns cafezão aqui, ó, no mercado que tem do lado de casa aqui, bolo de chocolate, que o Brunão também sabe pegar legal. A gente pega pesado, cara, eu não ganho peso. Quando eu estou treinando pesado, olha que eu dou uma abusada legal. Por que eu não ganho peso? Porque o consumo energético que teve num trabalho de caixa de areia foi absurdo. Então, no emagrecimento, o cara tá obeso, gordinho. O impacto nas articulações de carga é isso aqui, ó. Estamos falando de areia, né? Então o impacto é baixo. O esforço para se movimentar é lá para cima. Então tu não precisa trabalhar com muito volume de treino. Um treino de 15 minutos em caixa de areia já equivale a um trabalho na esteira de 30, 40 minutos. O gasto é muito forte. Então tu tem um treino, inclusive, time eficiente. Além de trabalhar percepção do movimento, controle motor do movimento, cara, só tem ganho. É uma baita estratégia. Não espera chegar aqui no Brasil o Sandbox Training, onde tu vai ter que pagar $10 mil aí por ano para poder usar a marca dos caras, tá? Só 50 mil. É, tá tranquilo, tá sob controle. Trenó em caixa de areia, deixa eu botar essa aqui, ó, dá para fazer. Dá para fazer o treino. Agora tem que ver se ele tem um mínimo deslize na areia, depende muito do tipo de areia, se tá muito irregular ou não. Dá para adaptar? Acredito que dá, tá? Beleza, galera? Então acho que fechou hoje aqui. Teve várias perguntas respondidas, né? Interação bacana aí da galera. E só posso agradecer pra galera. Sérgio, sobre aqueles vídeos que você comentou e pediu pra seguir. Sérgio, não tô lembrado. Me fala lá no direct. Eu acho que até tu me mandou um direct, né? Eu tenho que olhar lá a tua mensagem. Hoje eu vi que tu mandou, mas não tive tempo de te responder. Ontem até eu acho que tu mandou, né? Vou começar a treinar em caixa de areia para poder comer mais. Ô Carlos, funciona bem, cara? Se tu não quer engordar e quer comer mais, confia em mim. Confia em mim que o gasto calórico é grande, cara. É grande mesmo, tá? Galera, então tá aí, ó. Discutimos hoje carga externa e carga interna na esteira, no pular corda e em treinamento em caixa de areia. 3 modalidades de treinamento diferentes. Uma não, né? O esteira é bastante comum, mas a gente discutiu muito a relação entre carga externa e carga interna numa perspectiva bastante prática, né? Bastante prática. Isso tudo, o que nós ainda não temos no X, será colocado. E o treinamento aeróbio é um ponto aí que a gente está para evoluir, né, Bruno? Sim, tô com uns desenhos aqui para te mostrar. E aí a percepção subjetiva de esforço que eu comentei um monte para vocês, a gente já tem no X lá, para todo treino,
tanto no treino de musculação usando a escala Omni-Res, quanto no treino aeróbio, a gente vai introduzindo esses processos para vocês poderem potencializar as prescrições. Agora tem que entender a lógica de carga externa e carga interna. Essa live fica salva aqui no meu canal e vai depois aqui no meu perfil no Instagram e depois vai para o canal do YouTube aqui do X, ó, tá? Depois vocês procurem aqui, ó. Quem não está inscrito ainda nesse canal no YouTube, se inscrevam, galera. Convido vocês a participar, ó. Sistema para Consultoria Online X, tá? A gente não tem ainda 1000 inscritos, então contamos aí com a contribuição de vocês para bater os 1000 inscritos. Canal novo, todas as lives cursos vêm para cá. Semana passada tá aqui, né? Então, ó, carga interna e carga externa semana passada. E a live de hoje, Bruno, que dia vai pro... Essa vai na quarta mesmo. Quarta-feira, semana que vem? Então tá, beleza. Querem dar algum toque pra galera aí ou fechamos por aqui? Tranquilo? Beleza? Então, show. Galera, então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Discutimos coisas hoje não óbvias, né? Tanto é que tivemos uma baixa audiência, né? Tivemos assim, não foi das melhores. Não tem problema nenhum. Por que não foi das melhores? Porque não falamos de hipertrofia, né? Se tivéssemos falando de hipertrofia ou emagrecimento, teríamos um ibope enorme. Os profissionais de educação física têm que começar a se ligar que o mundo da educação física não é só hipertrofia e emagrecimento. Tem muito mais coisa rodando por aí. E gente precisando dessas outras coisas rodando por aí. Por exemplo, treinamento em caixa de areia é um baita recurso, inclusive para o emagrecimento, inclusive para hipertrofiar a coxa. Dá uma olhadinha no jogador de futebol de areia e vê se tem algum com uns cambito fino. Vê se tem algum com coxa lá sem ter um volume muscular razoavelmente expressivo. Inclusive para isso ajuda, tá? Eu tenho que abrir o olhar. E a gente fez hoje uma live aí para tentar abrir mais o olhar de vocês. Então, galera que nos acompanhou, muito obrigado aí por ter acompanhado desde o começo. E a gente está sempre buscando ampliar o olhar aí da educação física. Falar do óbvio, tem gente que fala muito melhor do que eu, não tem por que eu estar falando aqui. A gente procura falar de outras coisas que estão batendo na porta, a galera não está fazendo, e nós estamos perdendo espaço. Daqui a pouco a fisioterapia, já tem caixa de areia lá, começa a condicionar os caras lá dentro. Aí a gente fica puto. Mas por que não começou a educação física a trabalhar com essa programação de treino? Deixou o cara tomar conta, aí a fisioterapia vai lá, agrega, como já aconteceu, a gente fica perdendo espaço, né? Então, se liguem aí. Achei super interessante, vou começar a treinar para sentir na pele. É uma baita estratégia. Bertolini, né? É uma baita estratégia, é isso aí mesmo. Sempre teoria e prática junto, sabe? Eu sou cobaia de tudo que eu falo para vocês. Tudo que eu falei hoje aqui eu já testei na pele, eu sei o que é. Além de estudar, eu testo, cobaia de mim mesmo. Então, sugestão vocês fazerem. Treine em caixa de areia para ver como é que é. Trabalho mudando de direção e sentido e tal. 10 minutinhos, 15 minutinhos, vejam a resposta cardíaca, dor no pé no outro dia, arco plantar, musculatura e tal. Observe, tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, valeu, brigadão, fica salvo e semana que vem vai pro canal do YouTube editado para vocês poderem acelerar e pegar os tópicos da live, tá bom? Valeu, brigadão, um abração.